E nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Paulo fala o seguinte: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Emmanuel vem comentar na lição 69 do livro Pão Nosso Hoje. O conselho da exortação recíproca diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acredito muitos que para aconselhar os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após a sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo e que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstra bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho da elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício da melhoria própria libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar em favor do teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Tem bastante elemento para a gente analisar hoje nesse estudo que se chama hoje. Em primeiro lugar, porque Emmanuel pega um versículo da carta aos Hebreus de Paulo que fala: antes, exortai-vos uns aos outros. Então, a gente vai pegar o significado aí da palavra exortai-vos e deixando de lado aquela parte de dicionário mesmo, o que é que ele está significando aqui, né? O exortai-vos. Exortai-vos é da gente estar incentivando, valorizando, influenciando essas pessoas que estão junto com a gente. Então a gente já estabelece normalmente como uma regra de conduta a ser disciplinada, que a gente sabe que a gente não tem disciplina ainda para isso, mas como nós temos os nossos grupos de trabalho, né, os trabalhos religiosos, a gente pede para que cada um, a cada dia, identifique o seu grupo e quando acordar faça uma prece, faça uma oração envolvendo todas essas pessoas que fazem parte do nosso grupo. O que eu estou querendo dizer? A nossa casa, por exemplo, ela não tem atividade na segunda-feira. Aí chega na terça-feira, nós temos um primeiro trabalho, que é um trabalho que a gente chama de desobsessão, atendimento fraterno espiritual, chamem como quiser, né? Então, na terça-feira, eu vou identificar aqui comigo quem são as pessoas que participam desse grupo e vou estar fazendo uma prece, uma oração por todo esse grupo. E a gente até recomenda que essa prece, ela não tenha pressa, ela seja uma coisa feita com calma, ela seja uma coisa feita em que a gente possa estar envolvendo a pessoa, pensando na pessoa, se souber onde a pessoa mora, possa até mentalizar, trazer à mente mesmo, aonde é a casa, como é a família, e rogando aos espíritos amigos que possam estar lá estar protegendo, porque vamos lembrar que os espíritos estão onde o pensamento está, né? E algumas vezes, não foi uma vez só não, a gente fazendo isso, a gente foi percebido até por quem morava na casa, normalmente as pessoas mais idosas, né? Hoje de manhã eu vi você aqui junto com o pessoal, inclusive o doutor Erma estava junto, enfim. Quer dizer, a nossa prece tem esse poder que a gente ainda desconhece ou menospreza. Mas ele vai mais além aqui, quando ele vem falar do exortai-vos, ele vem dizer para a gente que a gente tem que aproveitar, primeiro, essa oportunidade que se chama hoje, que não é ontem nem amanhã, é hoje, aproveitamento do tempo, mas vem também chamar a atenção de o que seja exortai-vos. Ele fala que o exortai-vos uns aos outros representa um apelo muito mais importante do que um simples chamamento ao duelo verbal, né, de chamar a atenção. E o que ele vem falar? Não é só você estabelecer esse diálogo e que muitas das vezes se transforma em verdadeiro duelo mesmo. Ele vem falar assim, ó, convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Então, quando a pessoa
só escuta palavras. E quando ela realmente está vendo, junto com as palavras, exemplos de trabalho, a coisa tem muito mais força. E às vezes o exemplo vai falar muito mais, mas muito mais mesmo do que as palavras. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que ao invés de a pessoa virar para outra e falar assim, você tem que aprender a ter paciência, você tem que aprender a amar, vira para ela, olha só, nós estamos fazendo um trabalho assim, assim, nós estamos indo entregar, por exemplo, quentinho para morador de rua, quer ir com a gente? E aí quando chega lá e que vê a realidade, vê aquela fila enorme que está se formando, a gente está vendo hoje que junto com as pessoas que estão na fila, não estão só moradores de rua, estão muitas pessoas viciadas nessas drogas sintéticas mais modernas e mais destrutivas, e ao mesmo tempo tem muita gente que tem casa, mas não tem o que comer dentro de casa, estão só naquele momento, está indo para a rua para pegar quentinho e depois voltar para casa. Naturalmente, a gente vai ver alguns momentos de desequilíbrio, como nós tivemos aí há 2 semanas atrás, quando a minha esposa puxou uma bolsa com cobertor e que avançaram, sendo da minha esposa, tomaram da frente da mão dela e ela ficou preocupada e chamou a atenção da gente, que falou, pô, realmente precisa ter um homem ali e precisa ter um homem com pulso para colocar uma ordem ali na hora de entregar aquele cobertor. Mas ao mesmo tempo, aí voltando ao exemplo que eu estava dando, você chamou a pessoa e quando chega lá fala, calma, você tem que ter paciência, você tem que ter amor e tal, e tratar, e a pessoa vê a maneira como você está tratando, porque a gente está lidando com pessoas que estão passando por dificuldade muito grande. Embora a gente tenha que ter controle, a gente tem que ter paciência, tem que ter amor também na hora de lidar com as pessoas. Esse exemplo vai fazer muito mais diferença do que 1000 palavras, porque ele está vendo a coisa acontecendo ali na frente. Então esse exortai-vos, ele vem só chamar atenção para a gente, ao invés de ficar apenas no campo verbal, ele até usa um momento aqui, ele fala que quando você faz uma advertência que se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio logo depois, porque está sendo só de palavra. Agora, quando tem a palavra e o exemplo, a coisa vem muito mais forte e chama muito mais atenção. Porque a gente precisa também não só dessa parte verbal, mas também da visualização do que está acontecendo. A gente tem a memória também visual. Então ali aquele momento fica gravado, porque eu vi a pessoa, sei qual foi a pessoa e sei qual foi a reação que se teve naquele momento de dificuldade. Então, em vez de chamar aqui para a gente, ó, o exortai-vos tem que ser sempre nesse sentido, sempre com amor, sempre com carinho, sempre tomando o cuidado de respeitar os preceitos e os conceitos que são todos doutrinários, respeitar o Evangelho de Jesus, mas também respeitar a limitação da pessoa, respeitar o sentimento das pessoas também, porque às vezes não é só a limitação, né? A limitação faz com que você adapte a sua linguagem de uma maneira que a pessoa entenda, assim como quando a gente vai conversar com um adulto e com uma criança, a mesma coisa, a gente tem que conversar de maneiras diferentes. Mas não é só isso, às vezes a pessoa, mas você não consegue entender, e pode usar algum adjetivo que não seja o ideal e possa estar também mexendo com o sentimento das pessoas, magoando as pessoas também. Então nada melhor do que o exemplo do trabalho, porque o exemplo do trabalho, ele, em primeiro lugar, ele sensibiliza a gente. Ele faz com que a gente, com o tempo, vá tendo mais aquela coisa da empatia, de se colocar no lugar das pessoas e até de trazer o exemplo de vida das pessoas, fazendo diferença para a nossa também caminhada. Mas principalmente é ele que vai influenciar as pessoas. Me lembro de uma lição aqui do livro Estude Viva, que o Chico Xavier, que o Emmanuel também escreve dessa maneira. Fala, o prato de comida que você leva para a rua não vai matar a fome, resolver o problema da fome, mas vai influenciar alguns outros irmãos a estar tomando a mesma iniciativa. E depois os outros parágrafos ele bota a mesma coisa. Aquela roupa que você leva para fazer doação não vai resolver o problema do frio, mas também vai ser convite para as outras pessoas. E com o exemplo, a gente está exortando muito mais do que apenas com palavras. Então ele vem aproveitar, né, essa lição para falar e que seja feito hoje, aproveitando a oportunidade de hoje. Esse é o momento, agora é o momento. Que Jesus nos abençoe hoje, sempre, mas que a gente tenha isso em mente. Trazer o Evangelho, o estudo, a reflexão todo santo dia para o nosso coração e para a nossa mente.